Olá pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da ZAO Investimentos, e hoje eu estou aqui para passar para vocês o panorama de mercado para o mês de junho. Então lembrando que no panorama a gente sempre faz uma recapitulação do que aconteceu de relevante no mês anterior e tudo que a gente tem que ficar de olho para o mês corrente, em especial quando a gente estiver falando de aplicações na Bolsa. Então em primeiro lugar, como é que a gente fechou o mês passado? A gente continua discutindo basicamente os mesmos 3 pontos ao longo dos últimos 3 meses. Então que é com relação à parte de saúde, economia e política. E se a gente for juntar tudo que não faltou foi notícia. Na parte da saúde, fora do Brasil, a gente viu notícias positivas com relação a uma vacina, uma parte do tratamento, as curvas diminuindo lá fora do Brasil. Aqui no Brasil, entretanto, não é o que a gente tem ainda visto. Um estudo que a XP fez mostra que a parte positiva é que talvez junho seja o mês onde a gente tem o pico da curva do coronavírus aqui no Brasil. Então, se isso realmente for uma verdade, a gente pode começar a ter melhoras depois com relação a essa parte aqui no Brasil. Com relação à parte econômica aqui no Brasil, a gente teve ainda a redução da taxa de juros novamente por parte do Copom, onde a gente está com a taxa de juros hoje em 3% ao ano, e ainda o Copom já sinalizou que a gente deve continuar tendo corte de juros até o final do ano. E na parte política, o Brasil nunca deixa a desejar e o que não faltaram foi notícias. Foram ministros caindo, foi vídeo sendo divulgado, então a gente continua com um cenário bastante estressado aqui no Brasil. E lembrando também que outro ponto que a gente tem que continuar acompanhando é com relação ao desgaste que a gente está tendo e as divergências com relação à presidência e o Supremo. Então isso deve continuar levando aí mais um pouco de estresse para o mercado. Já fora do Brasil, a gente voltou a ter notícias com relação à China e aos Estados Unidos e toda a guerra que a gente tem visto entre os dois países. Isso deve continuar acontecendo. O final de maio já foi bastante, já teve bastante notícia com relação a isso. Agora, já hoje de manhã, também a gente já teve mais informações com relação a essa briga entre os dois países. Então, o que um vai fazer para poder retalhar o outro? Então, a gente vai continuar acompanhando isso. Isso deve continuar sendo notícia ao longo desse mês também. Importante a gente lembrar, a XP manteve, apesar desse cenário, a XP manteve a sua expectativa com relação à Bolsa no final do ano. Então a XP continua trabalhando com a Bolsa em 94 mil pontos até o final de 2020. Um ponto que é legal a gente ressaltar é que a gente tem visto em diversos estudos que o Brasil ele realmente tem sido visto com olhos muito ruins. Então a gente pode pensar ou com copo cheio ou com copo meio vazio. Se a gente for pensar com copo meio cheio, a partir do momento em que a gente já tem um noticiário e um mercado que tem visto, a gente teve a bolsa com o pior desempenho no ano e também a moeda com o pior desempenho no ano ao redor do mundo. Então, se a gente for levar isso em consideração, a gente pode entender que aí a gente pode ter oportunidades. Afinal de contas, a gente caiu muito mais do que vários outros países. Então, aqui, uma coisa que é bacana a gente também atentar é com relação aos múltiplos que a gente tem quando a gente for comparar o que as empresas da bolsa podem entregar de dividendos, mesmo já considerando uma queda nos lucros, que é uma realidade, a gente já viu isso nos últimos balanços sendo reportados, mas se a gente for comparar ainda assim o dividendo que as empresas vão entregar ao longo de 2020, então essa expectativa, e comparar com a taxa de juros, então com o CDI, que está super baixo, a gente tem aí uma relação bastante interessante. E também com relação a isso, lembrando que a gente sempre tem ali dentro das carteiras da XP as atualizações mensais. E neste mês aqui, a gente teve 3 mudanças na carteira top 10 da XP. Lembrando para vocês, o Flávio sempre faz um vídeo completinho falando das carteiras, mas só adiantando, a gente teve ali 3 mudanças na carteira para este mês de junho. Então a gente teve a saída de Marfrig, de Pão de Açúcar e de Ômega e entraram no lugar Exetec, Iguatemi e Lojas Americanas. Então de alguma forma ou de outra, a XP também entende que ela vai tentar capturar o que o mercado deixou muito para trás. Então essa parte, por exemplo, de varejo, o mercado ele castigou bastante esse tipo de ativo, então buscando ali uma recuperação, já que agora a gente pode estar começando a melhorar a nossa curva aqui no Brasil, as economias voltando a abrir, em alguns estados isso já está mais adiantado do que aqui em São Paulo, então a ideia é tentar começar a capturar esse movimento de recuperação do mercado. Então lembrando que a gente sempre disponibiliza para vocês todos os relatórios que a gente mostra aqui nos vídeos. Para vocês acessarem o relatório de hoje, basta vocês virem em exal.com.br, clicar em relatórios grátis, depois vai abrir essa página para vocês, onde vocês vão clicar aqui em economia e acessar relatórios.
E aí vocês vão clicar no panorama para o mês de junho e aqui vai estar o relatório completinho para vocês. Lembrando que a nossa equipe de assessores está sempre à disposição para auxiliá-los, para os investidores que gostam dessa parte de operações de renda variável, das carteiras recomendadas, de operações estruturadas. A gente tem uma mesa específica aqui no escritório que atende os investidores com perfil para operações em bolsa. Então, de qualquer tipo de operação, desde o investidor que faz as suas operações sozinho, que precisa de algum auxílio na plataforma, até os investidores que estão acompanhando uma carteira recomendada, como por exemplo a da XP, ou então os investidores que querem fazer operações pontuais dentro da sua carteira. A gente se mantém à disposição e se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um grande abraço a todos e até mais!